noite, todos nos ouvem? Já estamos no ar? Boa noite, é com imensa satisfação que nós retomamos o projeto Web Educação Sexual, a etapa 2019-2, nesse momento com novas parcerias, com novos grupos. A webinar, ela passa a ser temática, fizemos a opção por trabalhar com uma webinar temática, né? Então, o projeto Web Educação Sexual, que acontece desde 2013, nesse momento, com as webinars temáticas, nós vamos discutir o câncer em foco. Né? A realização dessa etapa do projeto Web Educação Sexual é do Laboratório Educação e Sexualidade da UDESC, que eu, professora Vera, sou a coordenadora, professora Vera Marques, juntamente com a professora Gabriela Dutra. Na realização, nós temos a participação e parceria do NUSERJ, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Serviço Social e Relações de Gênero da UFSC, que é coordenado pela professora doutora Luciana Zucchi. Como apoio dessa etapa do projeto Educação Sexual, webinars temáticas Câncer em Foco, nós temos a AMUC, Associação Brasileira de Portadores de Câncer, Observatório da Sexualidade do SMAI, o Instituto Universitário da MAI em Portugal, e o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, também de Portugal. É um prazer imenso estar de volta com essa etapa do projeto, dizer que para o acesso vocês podem ir na página do Laboratório Educação e Sexualidade, o Lab EduSex, clicando em qualquer site de busca Lab EduSex, vocês encontram, é só clicar no acesso e lá imediatamente já entrarão na sala. Então, as webinars temáticas Câncer em Foco é uma ação que inicia com o movimento Outubro Rosa, que é uma campanha de conscientização com o objetivo de alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, também sobre o câncer de colo de útero. O nosso lema, Outubro Rosa, de janeiro a janeiro, nessa perspectiva, né, da prevenção e do diagnóstico precoce. Com isso, traz hoje, no dia do professor, da professora, aproveitamos também para parabenizar os colegas, as colegas professores e professoras em todo o Brasil. Então, nesse dia, vamos tratar da saúde da mulher. Né? Inicialmente, nós vamos ouvir o depoimento da Maria Conceição dos Santos, uma mulher bastante aguerrida, que vem se cuidando, enfim, que já teve câncer, vem cuidando e nos dá o seu depoimento para que a gente possa iniciar essa etapa das webinars temáticas e possamos, então, conversar com a nossa debatedora que está aqui, a doutora Silvana Maria Pereira, que logo na sequência do depoimento já vem fazer toda uma abordagem a partir da temática saúde da mulher, o câncer em foco e o depoimento da Maria. Olá, meu nome é Maria Conceição dos Santos, tenho 54 anos e aos 42 anos tive o diagnóstico de câncer de mama. Confesso que não foi nada fácil receber essa notícia, mas eu sabia que eu ia ter um grande desafio pela frente, que era o tratamento. Eu já conhecia, minha família praticamente tem bastante incidência de câncer na família, mas a gente nunca pensa que vai chegar a tua vez. Mas eu venci, graças a Deus eu tive todo o apoio da família,
dos amigos, me peguei na espiritualidade. Não foi nada fácil passar pela quimioterapia, radioterapia, mas eu tive um acesso rápido, que nem todos hoje têm esse acesso. Infelizmente, a saúde não é igual para todos. A gente fala que ela é universal, mas nem todos chegam a ter um acesso rápido. A gente tinha que salvar mais vidas, porque a gente diz que a doença diagnosticada precocemente salva vidas. A gente tem um índice hoje em dia muito grande a respeito do diagnóstico precoce. Hoje eu me encontro numa situação de sobrevivente, né? 14 anos já se passaram, 14 anos de muita luta, de muito sacrifício, mas de muitas vitórias, e que me tornei ativista da causa, na esperança de poder ajudar outras mulheres a levar essa informação, saber que nós temos direito à saúde e lutar por esse direito, porque cada vez mais estão tirando os nossos direitos que tanto conquistamos, que é o direito à vida, direito à saúde. E eu espero que todas possam ter a coragem de seguir o seu tratamento, que não desistam no meio do caminho, e que vale a pena viver e que todo o sofrimento vai passar. Obrigada. Então, a partir do depoimento da Maria Conceição, a doutora Silvana Maria Pereira, que possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, especialização em saúde pública pela Universidade Federal de Santa Catarina, título de especialista em enfermagem obstetrícia, expedido pela Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras, a BENFO, e mestrado em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina. Possui estudos avançados em Direitos Humanos pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, na Espanha, e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal do Estado de Santa Catarina. Área de concentração, estudos de gênero. Trabalhou como enfermeira do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina no período de 1985 a 2018. A maior parte da atividade profissional foi exercida no ambulatório de ginecologia e obstetrícia. Desenvolve atividades assistenciais e de extensão na área da saúde das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos, direito à saúde e direitos humanos. Foi preceptora da residência integrada multiprofissional em saúde do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, na área da saúde da mulher e da criança. Pesquisadora do LEG, o Laboratório de Estudos de Gênero e História da UFSC. Então, a partir de agora, Silvana falará conosco a partir das temáticas todas por 30 minutos. Nós podemos, na sequência, fazer perguntas, participar por meio do chat, do bate-papo. Todos ficam convidados para colocar as suas questões, se manifestarem, enfim. Prazer, Silvana, muito obrigada pelo aceite do convite. Bom, boa noite para todas as pessoas que estão nos ouvindo e se interessaram em acompanhar essa webinar. Com muito prazer e muito honrada que eu aceitei o convite. Quero fazer um agradecimento à professora Vera da UDESC, à professora Luciana da UFSC, à professora Marisalva do Instituto Universitário de Maia e às valorosas mulheres da MUC e a toda a equipe de trabalho que viabilizou a realização dessas webinars. Hoje eu não poderia deixar de agradecer também a todas as minhas mestras, né, com quem aprendi a arte de cuidar. E a todas as mulheres que também me confiaram a possibilidade de receber os meus cuidados como enfermeira. Se hoje eu tenho o que falar e o que compartilhar, é porque eu aprendi com cada uma delas, né?
Eu quero ressaltar também o título dessa webinar, que é Outubro Rosa de Janeiro a Janeiro, certo? Por que eu quero começar ressaltando isso? Né? Porque a luta no sentido de ter um rastreamento e um diagnóstico precoce do câncer de mama, ela não pode se restringir ao mês de outubro. Né? Se todas as mulheres forem aos postos de saúde no mês de outubro, vai gerar um colapso. Né? Então, o que é importante? A gente é um mês que a gente deve voltar para o debate, para a conscientização, para a reflexão, para que durante todo o ano a gente mantenha ações efetivas de controle do câncer de mama. Eu quero fazer um agradecimento às enfermeiras da Secretaria Municipal de Saúde, Thaís e Ana, da Gerência de Integração Assistencial e Gerência de Atenção Básica, que prontamente me atenderam para me passar algumas informações que eu pudesse compartilhar aqui com vocês. A Maria, grande mulher, falou algumas coisas importantes, o seu diagnóstico nos 42 anos, a sua história da família, o apoio de amigos, como foi importante da família e dos amigos, a espiritualidade, de como foi difícil passar pela quimioterapia, pela radioterapia, e como ela teve um acesso rápido, né? E como ela transformou essa experiência, que ela mesma coloca como sobrevivente e que obteve muitas vitórias, e se tornou uma ativista. Né? Destaco a luta dela pelo direito à saúde e o reforço e a coragem das mulheres para lidar com essa situação. Provavelmente muitas de vocês que estão nos ouvindo, assim como eu também, conhecem pessoas muito próximas que tiveram o diagnóstico de câncer de mama e puderam acompanhar, né, como amiga ou como pessoa da família, o que é esse processo. Então, para começar o debate, quando a gente fala no sentido de destacar a importância da saúde da família, o que eu quero colocar que é um desafio para nós profissionais, talvez tenha alguns profissionais da saúde nos assistindo, mas para as mulheres em especial que estão nos ouvindo, é a importância de lutar e de reivindicar o direito, o princípio da integralidade na assistência à saúde das mulheres, certo? Então, essa é uma história que a gente tem nas políticas públicas de saúde, que até 1985 o foco das políticas de saúde era muito voltado para o que a gente chama do materno-infantil. Então, as mulheres eram foco das políticas de saúde apenas no momento de gravidez, parto e pós-parto. E em 1985, com o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, surge uma outra concepção que é a importância de ampliar esse enfoque das políticas públicas e garantir que esses aspectos que devem nos motivar como profissionais da saúde que atuam em todos os âmbitos da rede de saúde perpassam a vida das mulheres nas suas distintas fases, né? As meninas, as adolescentes, as mulheres jovens, a sua maturidade, a sua velhice. Essa concepção ela é importante porque nos reconhece mulheres como sujeitas de direitos, certo? Então, reconhece que nós somos sujeitas de direitos, temos direito, e dentre os direitos humanos que nos cabe, tem os direitos sexuais, os direitos reprodutivos, por uma vida sem violência, pela promoção da nossa saúde mental. A gente vê estudos aí que mostram a quantidade de mulheres que fazem uso de medicamentos controlados, pela saúde odontológica, que muitas vezes fica de lado e a gente acaba não falando, e isso inclui o direito a uma vida digna, isso inclui o acesso aos serviços de saúde. Isso significa acesso a informações confiáveis para que as mulheres possam ter a sua tomada de decisão que vai garantir sobre aspectos importantes da sua vida. Cabe a nós, profissionais, quando a gente acolhe uma mulher, orientar, oferecer as informações, oferecer o cuidado, os procedimentos, mas é importante repassar com clareza para que ela tome as decisões no que diz respeito à sua vida. Ainda nesse âmbito dos direitos humanos das mulheres,
tem o direito de vivenciar a sua sexualidade de forma livre e consensual e ser respeitada por isso. Significa o direito de decidir sobre a gravidez ou sobre a maternidade, porque necessariamente podem ser coisas distintas. Uma mulher pode exercer a sua maternidade, nós vamos ter um programa específico sobre isso, independente de engravidar. O acesso ao planejamento reprodutivo, o direito ao acesso às políticas de saúde para este rastreamento e diagnóstico precoce de doenças que mais nos acometem. E aí tem o câncer do colo do útero e o câncer de mama, certo? Então, nesse sentido, a Maria traz o que foi a importância para ela de ter um diagnóstico rápido, certo? O que isso significou e impactou, né, no seu processo de tratamento do câncer de mama. Então, pensando o que é o contexto das mulheres brasileiras, algumas pessoas têm acesso a sistemas privados ou suplementares. Eu sou uma enfermeira do SUS, né? Eu não digo a minha vida toda profissional, inclusive porque eu comecei a trabalhar como enfermeira antes da criação do SUS. Eu comecei em 1985, o SUS foi instituído pela Constituição Federal do Brasil em 1988, mas sou uma defensora da importância da organização e acho que esse é um momento bem importante também para a gente defender a qualidade e a importância desse acesso que são as portas de entrada através da unidade básica do Sistema Único de Saúde. Então, o que é importante orientar as mulheres? É saber que elas devem procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa, certo? Tem organizados, aqui em Florianópolis, nós temos 49 unidades básicas de saúde, no estado, aqui em Santa Catarina, temos também, mas a porta de entrada para acessar o Sistema Único de Saúde são as unidades básicas de saúde. No posto de saúde é possível encontrar enfermeiras, eu vou usar enfermeiras porque somos 90% mulheres na nossa profissão, encontrar enfermeiras e médicos da equipe da saúde e da família que vão fazer o acolhimento dessas mulheres e vão, a partir da sua faixa etária, das suas necessidades, vão definir e discutir conjuntamente, planejar quais são os cuidados necessários para a promoção e prevenção da saúde, para o diagnóstico precoce e encaminhar para serviços especializados quando necessários. Então, na atenção à saúde, existem protocolos determinados pelo Ministério da Saúde, pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, vinculado ao Ministério da Saúde. Aqui em Florianópolis, a Secretaria Municipal de Saúde também tem protocolos de atenção básica. A enfermagem, que realiza consulta de enfermagem, muitas vezes, para o exame clínico e o rastreamento e a prevenção precoce do câncer de mama, tem isso na sua página. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que é importante acessar fontes confiáveis de informação. No tempo da internet, como a gente costuma dizer, onde tem muitas coisas, muitas informações que podem circular, nas páginas dos órgãos oficiais de saúde existem esses protocolos que qualquer pessoa pode acessar para ver o que está preconizado do ponto de vista de garantir essa assistência com qualidade, né? E aí, falando um pouco como enfermeira cuidadora, não é? Para nós, profissionais da saúde, ao cuidar de uma mulher, a gente precisa ter algumas coisas em mente. E para esta mulher que vem buscar os serviços de saúde para ser cuidada, também é importante que ela reafirme esse primeiro ponto, que é isso. Cada uma é uma, certo? Por mais que nós tenhamos protocolos que definem ações básicas, aquela mulher que está ali na minha frente quando eu vou atender,
ela tem uma história de vida, ela tem o seu mundo simbólico, ela tem a sua subjetividade, ela tem a sua cultura, ela tem a sua espiritualidade, ela tem a sua história familiar, e quando ela vem ali para nós, ela vem com tudo isso. E nós temos que ter consciência do que significa essa história para que a gente possa acolher, ouvir e compreender todas as situações e os conflitos que ela passa, em especial quando recebe o diagnóstico do câncer de mama. Então, cada uma de nós é uma. Nós sabemos disso, podemos ter sentimentos, coisas que compartilhamos, né? E a gente percebe o seguinte, nós não somos como mulheres definidas apenas pelo nosso biológico ou pela nossa genética, dos cromossomas lá, XX, né? Os nossos papéis sociais, eles são determinados pelo entrelaçamento de várias coisas, que são essas nossas características físicas, né? Essa anatomia, essa nossa fisiologia, a menstruação, a possibilidade de gravidez, as mamas, as discapacidades, os aspectos emocionais, os aspectos sociais aí que compõem a história de cada mulher, a sua classe social, a sua escolaridade, a sua cor, sua etnia, sua renda, aspectos psicoespirituais, né? Eu quero ressaltar aqui que cada mulher vivencia sua espiritualidade ou não de forma muito distinta, que necessariamente não tem a ver com as religiões instituídas formalmente. E nesse momento, em especial, quando recebe um diagnóstico de câncer de mama, vem medo, insegurança, e muitas vezes, se há um afastamento de uma vivência espiritual maior, muitas vezes há uma busca. Até porque outra questão que pode estar associada, quando surge alguma doença, é um sentimento de culpa. Na minha trajetória como enfermeira, muitas vezes eu ouvi depoimento de mulheres que diziam isso. Mas por que comigo? O que eu fiz para ter isso? Né? Eu sou uma mulher, fui uma boa mãe, né? Trabalhei a minha vida inteira, cuidei da família e agora essa doença justo comigo. Então, esse sentimento de culpa que muitas vezes vem associado, né? Culpa-castigo. Eu fiz uma coisa errada, vou receber um castigo e, nesse caso, uma doença grave. Então, nós precisamos desconstruir isso com essas mulheres e, para isso, a gente tem que ter a compreensão dessa história de vida de cada uma delas que está ali na nossa frente. Nós precisamos reconhecer e respeitar esse mundo simbólico de cada uma, a sua subjetividade, a sua cultura. Né? E diante de toda essa contextualização, cada mulher pode ter limitações ou potencialidades que podem afetar a sua capacidade participativa no processo decisório da sua vida. Muitas vezes, quando ela procura um sistema de saúde para receber algum cuidado, realizar uma suspeita de uma doença, muitas vezes a gente tem uma concepção cultural muito forte na sociedade de tutelar o corpo das mulheres e tutelar as suas vidas. Então, você tem na família, muitas vezes, né, as pessoas que dizem o que fazer, o que não fazer, vêm para o sistema de saúde esperando também que se diga o que fazer. É claro que os profissionais da saúde, pela sua história, pelo seu estudo, pelo seu conhecimento de determinadas doenças, eles conseguem ter as informações e as habilidades técnicas necessárias para dizer, olha, no seu caso, no seu diagnóstico, tal tratamento é mais importante, a cirurgia, depois a quimioterapia, depois a radioterapia, mas é importante sempre lembrar que esse é um processo que deve ser dialogado, que deve ser compartilhada essas informações para que as mulheres possam
saber desse processo e ali estar com esta capacidade decisória da sua vida nas mãos. Assim, eu tenho compreensão, eu tive um diagnóstico do câncer de mama, precisa fazer isso, né? E a gente vê que muitas vezes, né, como eu falei, na minha trajetória como enfermeira cuidadora, muitas vezes algumas mulheres que estavam inseguras com determinados procedimentos fazer ou não, quando a gente orienta, informa, elas tomam uma decisão muito mais segura. Não, é a cirurgia, tem que fazer, vamos fazer, é o melhor, né? Então, é muito importante isso. E aí a gente tem que ter, né, esta compreensão do que significa isso. Voltando a falar das ações que estão disponíveis na atenção básica e, claro, também no sistema privado e complementar, mas eu quero focar aqui nos protocolos da atenção básica. E como eu falei aqui, pensando que esta mulher que chega para nós com o diagnóstico do câncer de mama, eu não posso apenas olhar para a sua mama e para aquele diagnóstico. Muitas vezes são mulheres jovens, vocês viram a Maria, teve o seu diagnóstico com 42 anos, nós temos mulheres mais jovens que ela. Então, por exemplo, tem outro exame importante que está disponível, que é para o rastreamento precoce do câncer de colo do útero, que é o popularmente conhecido como preventivo, se chama coleta de citologia oncótica, um nome difícil, mas que é popularmente o preventivo, né? Que as mulheres dizem, eu tenho que proposto fazer o preventivo. O que os protocolos da saúde pública colocam para nós? A coleta da citologia oncótica do preventivo, ela é indicado para mulheres na faixa etária entre 25 e 64 anos de idade, com uma questão importante, independente da sua orientação sexual. Porque muitas vezes uma mulher lésbica diz, eu não tenho relações sexuais com homem, né? Eu não preciso colher o preventivo. Eu já atendi mulheres com essa orientação e que também, por conta desta sua orientação, provavelmente por trajetórias de preconceitos que já sofreram aí também, e pelo como é realizado o exame preventivo, que é um exame invasivo, tem dificuldades. Muitas vezes se afastam, certo? Então é importante que mulheres com vida sexual ativa, entre 25 e 64 anos, procurem o posto de saúde. Após 2 exames negativos, anualmente é possível espaçar esta coleta para a cada 3 anos. Então, é importante lembrar que as mulheres, agora voltando, eu vou falar coisas sempre fazendo link com a questão do diagnóstico do câncer de mama, lembrar que muitas mulheres que têm o diagnóstico do câncer de mama estão nessa faixa etária para o rastreamento do câncer de colo do útero. Então, é importante que ela siga fazendo este acompanhamento também, né? Se ele não está atualizado na época da cirurgia, como ela está acessando o serviço de saúde, pode ser um momento, né, se está fora desse prazo. O que é importante considerar em relação nesse aspecto dessa coleta do preventivo? É a relação das mulheres com esse exame ginecológico e com o exame de mamas, que é a exposição de partes íntimas do seu corpo que vão ser tocadas por profissionais de saúde para a realização. Então, tem estudos que, algumas pesquisas qualitativas que retratam um pouco o sentimento das mulheres para a realização desse exame, e aí, né, eu já vivenciei várias vezes isso na minha prática profissional, porque eu realizava esse exame, né, que é o sentimento de vergonha, muitas vezes é um sentimento de não procurar para não encontrar, certo? Às vezes palpa alguma coisa na mama e daí, com medo de encontrar, fica adiando,
né? Tem mulheres que expressam a vontade de realizar este exame com profissionais mulheres, porque tem um sentimento de intimidade, de não querer se expor a um profissional homem, e que muitas vezes isso, alguns profissionais podem algumas vezes ter dificuldade, é importante a gente considerar isso, né? É muito importante discutir, conversar com essa mulher, qual é a sua experiência com as coletas anteriores, porque muitas vezes essas coletas são realizadas como uma técnica muito rápida, é assim, a gente vai lá, colhe o exame, coloca o espéculo, colhe e não orienta, né? Pede para a mulher despir a sua roupa, deitar na maca, cobre, abre as pernas, coloca o espéculo. Então é muito importante essa orientação antes do exame, explicar para uma mulher qual a importância de fazer esse exame. É um exame invasivo, sim, tem a ver com a sua intimidade, mas vai detectar coisas que a olho nu eu não identifico, que é o exame microscópico, que vai poder ver se tem alguma alteração celular lá, e aí, se esse diagnóstico é realizado precocemente, claro, tudo facilita, né? Então, é muito importante a gente ter essa compreensão. É importante a gente conhecer também, saber que nós vivemos uma sociedade com concepções culturais de contato, ou melhor, de falta de contato com regiões íntimas. Nós, mulheres, somos educadas a cuidar dos cabelos, a passar batom, a fazer as unhas, mas nós não somos educadas a pegar um espelhinho, olhar nossa vulva, nos examinar e saber que essa é uma prática importante para o nosso cuidado à saúde. A gente ter intimidade com o nosso próprio corpo, porque ninguém melhor que nós mesmas para conhecer como funciona o corpo. E, além de tudo, para achar feio e sujo. Eu me lembro que muitas vezes, quando eu ia realizar um exame preventivo, e eu perguntava se a mulher queria olhar, oferecia um espelho para que ela pudesse olhar. Não, careta. Às vezes eu dizia, como o seu colo do útero está bonito. Várias vezes mulheres me diziam, como você pode achar isso bonito? Faziam caretas assim, né? A gente tem uma prática cultural que os homens têm um orgulho profundo do pênis, né? Eles examinam, eles pegam aquilo ali, é o rei, né? E nós não achamos feia a nossa vulva, não podemos olhar, não nos tocamos, não é? Então é importante que a gente ultrapasse essas barreiras culturais, educacionais, rígidas, com que muitas das mulheres são criadas e educadas, para que elas possam vencer os medos, vencer esse desconhecido e se apropriar do próprio corpo, né? E aí, agora voltando novamente para o caso das mulheres com diagnóstico de câncer, aí tanto faz colo do útero, mas câncer de mama em especial, o que é importante? A Maria falou como foi importante o seu apoio de família e de amigas. E aí nós, mulheres, como é bom quando a gente tem uma amiga para ficar de braço dado e ir junto acompanhar alguém num serviço de saúde, certo? Então, talvez muitas de vocês, muitas das pessoas que estão aqui nos ouvindo, já fizeram esse papel. Eu, claro, como enfermeira que atuava no sistema de saúde, muitas vezes já fui demandada por familiares e por amigas para acompanhar, né,
E é sempre muito importante, assim, a gente ter esse laço, né? Outras mulheres para encorajar mulheres, né? No sentido de assumir esses cuidados, né? Falando ainda sobre essa questão, quando nós profissionais da saúde atendemos e cuidamos de uma mulher que tem uma lesão suspeita e que depois se confirma o diagnóstico do câncer de mama, a gente tem que compreender o que é o impacto desse diagnóstico, né? O que é o impacto? Eu me lembro de uma das mulheres que fazia o acompanhamento conosco no HU, que ela disse que ficou sem chão, né? Que é uma metáfora muito clara. O que é o chão? É a nossa base, a nossa estrutura, é onde a gente se apoia. Tirar o chão significa o quê? Né? Para onde é que eu vou? Né? E por que isso? Primeiro, o estigma do câncer como uma doença incurável, como uma doença grave, né? Então, provavelmente as pessoas que estão me ouvindo, assim como eu também, conheço mulheres que tiveram o diagnóstico de câncer, que fizeram esse diagnóstico precocemente, que se trataram e já tiveram alta, se curaram, mais de 10 anos, estão felizes tocando a sua vida. Mas além do estigma da doença, tem culturalmente o papel das mamas. As mamas estão associadas à beleza física, ao erotismo e também à maternidade como amamentação, certo? Mas em especial à beleza física e o erotismo. Então, o que significa retirar um pedaço do corpo? O que significa retirar esse pedaço do corpo especificamente? Então, há um impacto na autoestima, a autoestima fica abalada, tem a insegurança, tem o medo, porque é um processo de tratamento que é demorado, algumas vezes é a cirurgia, e vai para a químio, vai para a rádio, ou a cirurgia e a radioterapia, ou algumas vezes tem que ir para a quimioterapia, para diminuir um pouquinho o tumor antes de vir para a cirurgia. Então, é um processo que quando a mulher inicia, ela não sabe muito tempo quanto tempo vai durar. Se ela tem uma apendicite, ela sabe que ela vai ali, faz a cirurgia do apendicite, tem um processo de recuperação e a vida segue, certo? Mas no câncer de mama é um processo que é um pouco mais demorado. E aí, se tem uma mulher conhecida, próxima afetivamente com o diagnóstico de câncer de mama, o mulherio ao redor fica todo alterado. Pode ser comigo. As mulheres da família, então, né, as irmãs, se é uma mulher que tem filhas adultas, já fica, ai meu Deus, e agora? Pode ser comigo assim, né? Então, o que acontece? É importante gerar uma mobilização, porque às vezes tem mulheres que estão desatualizadas aí no seu acompanhamento, é um momento de aproveitar isso que aconteceu com a amiga, para poder tomar uma atitude, né? E aí, mas a gente como amiga, não vou nem me colocar como enfermeira, né? Eu vou me colocar aqui como amiga, como alguém que conhece alguém que teve o diagnóstico, porque qual é o cuidado que a gente tem? A gente tem que ter cuidado com as normativas, porque quando alguém fica doente, a gente vai lá, porque você tem que manter o pensamento positivo, porque você tem que arrumar uma coisa para fazer, porque você tem que alimentar bem, porque vai numa benzedeira, porque toma esse chá que é bom, come, né? Então, quem está próximo, o que pode fazer? O que pode fazer é estar do lado. É ouvir, é apoiar. Então, ao invés de ficar nas normativas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode chorar, porque tem que ser forte, ela está ali louca para chorar, porque está com medo, está insegura, tá com medo, né? Tem que comer isso, como eu falei, né? O que é importante? É você chegar para a pessoa e perguntar, o
que eu posso fazer para te ajudar? E deixar que a pessoa fale. Você quer falar a respeito disso? Porque pode ser que naquele momento a pessoa não queira falar. Como enfermeira que acompanhava o ambulatório do hospital universitário, qual foi a minha percepção nesses anos de cuidado? Que muitas vezes, o dia que a mulher recebia o diagnóstico do câncer de mama, ela não queria falar comigo. Né? Eu já estava ali, quer conversar? Ela não queria conversar comigo, porque aquilo foi um boom. Né? Então, o que eu falava? Olha, eu sou enfermeira aqui do HU, eu estou aqui todos os dias. Se você quiser falar, tirar alguma dúvida. Geralmente, quando ela voltava já para o pré-operatório, num outro momento, que daí já definiu, já processou, já marcou a cirurgia, aí ela estava mais aberta. Então, nós que somos pessoas próximas, é importante a gente perguntar para a pessoa o que a gente pode fazer. Como é que eu posso ajudar? E se disponibilizar dentro das suas possibilidades. Eu posso te acompanhar nas consultas. De repente tem um pool de amigas. Uma vai numa consulta um dia, outra vai na consulta outro dia. Como é que eu posso ajudar no pós-operatório? Porque o pós-operatório de mama, algumas ficam com dreno, tem que ter o cuidado, né? Não pode mexer o braço. Eu vou na tua casa, eu vou te levar comida. Faço uma comidinha, umas coisinhas. Eu vou no supermercado, faço a feira. Não é? Ver com aquela estrutura familiar, às vezes tem mulheres que vivem sozinhas, né? Tem mulheres que têm família. Como está, muitas vezes, o relacionamento familiar, né? Porque isso tem um impacto nesse processo. Mulheres que são casadas, independente de serem casadas com outras mulheres ou com homens, né? Mas como a mama representa aquele aspecto do erotismo, do encantamento e da beleza para encantar o outro pode ser um homem ou uma mulher para estar comigo, então quer dizer, eu vou tirar isso, não é? Então é perguntar, o que eu posso fazer? Né? Muitas vezes não é com alguém da família, é com uma amiga que a gente vai abrir mais o coração. Certo? Então é muito importante essas redes de solidariedade, né, para respeitar a autonomia da paciente, porque senão muitas vezes fica isso, está doente, está ali no pós-operatório, a pessoa não decide mais nada da sua vida. Vem alguém, o que vai comer, tem que fazer isso, tem que fazer a cirurgia, tem que tomar tal remédio, sabe? E a pessoa perde completamente a sua autonomia, então nós temos que, de uma certa forma, uma pessoa que está ali, em alguns momentos mais críticos que outro, necessitando de cuidados, realmente com nível de dependência maior, mas é garantir minimamente espaços de autonomia para que ela possa expressar o seu desejo, sua vontade. Hoje eu quero ficar quietinha, né? Hoje eu quero isso, né? Eu quero dar uma volta, estou com uma vontade de comer uma coisinha, né? Então, é muito importante isso nesse processo. O que é importante a gente estar atenta também? Mulheres com diagnóstico de câncer de mama, se são mulheres jovens, é importante discutir com a equipe de saúde uma contracepção segura, porque muitas vezes quando ela já recebe o diagnóstico que tem uma lesão suspeita que vai para a biópsia, se ela faz uso da pílula anticoncepcional, porque ela tem um relacionamento afetivo sexual com risco de gravidez, ela já é orientada para parar de tomar pílula. E aí vai para o mundo, camisinha, ou não faz sexo, ou vai para a cirurgia, não é? Então é importante a gente saber que se essas mulheres que têm o diagnóstico, se elas têm vida sexual, é importante que a equipe discuta para que nesse processo, já de antes da cirurgia e de depois, ela possa usar uma contracepção segura. Eu já falei a importância da coleta do Papa Nicolau, depois vem alterações do climatério, que podem se somar com medicamentos a médio prazo, que muitas vezes usam. A saúde odontológica, porque muitas vezes no processo de quimioterapia,
as enfermeiras da prefeitura me alertaram a importância, os postos de saúde têm assistência odontológica, é lembrar para os médicos oncologistas, porque muitas vezes essas mulheres podem ter outras enfermidades, pressão alta, diabetes, mas a saúde odontológica pode se comprometer, né? Eu tenho uma pessoa da minha família que teve câncer de mama e precisou extrair um dente, estava em processo de quimioterapia, então é importante que o oncologista faça as recomendações sobre cuidados, né, ou coisas que não podem acontecer, quais são os cuidados importantes se precisar de outros acompanhamentos aí em especial. Mantenha o vínculo com o posto de saúde, mesmo que você vá para a referência, vá para o CEPOM, para os setores especializados, o posto de saúde é a porta de entrada, a equipe de saúde da família sempre gosta de acompanhar e saber como é que está o andamento dos seus postos de saúde, né? Aqui em Florianópolis, em especial, muitos postos de saúde têm práticas integrativas, acupuntura, auriculoterapia, plantas medicinais, tuiná, não é? Então, é importante, faça esse vínculo. Para tentar encerrar, estou aqui controlando um pouco o meu tempo, né? Como eu falei, as mulheres da família e as amigas ficam alvoroçadas com o diagnóstico de alguém conhecido. Então, para as filhas, se há uma história de câncer de mama na família, o rastreio começa com 35 anos de idade. Para as mulheres em geral, existe a recomendação da mamografia a partir dos 50 anos. A atenção básica sempre tem a porta aberta e o que é importante é o seguinte, porque muitas vezes a gente vive numa sociedade absolutamente medicalizada e consumidora de recursos, de exames e de tecnologia de saúde. Então é reforçar que os profissionais de saúde que estão na ponta, que estão nos postos de saúde, eles têm a qualificação para decidir o uso racional das tecnologias. É importante o acompanhamento da saúde mental dessa mulher, para ver como é que está, porque, claro, vai ter uma tristeza, mas se vira uma tristeza profunda, que vai lhe interrompendo de fazer atividades, talvez precise um acompanhamento. Tem mulheres que buscam na espiritualidade um conforto e uma força para poder lidar com essa questão. Então, para encerrar, o que eu queria dizer? O que cada uma de vocês que está me ouvindo pode fazer? Conhecer o seu corpo e saber onde buscar se encontrar alguma alteração, né? Então, uma boa noite para vocês. Vamos encerrar essa primeira fase aqui e vamos abrir para o debate, para ouvir quem está aqui, quer se posicionar, dar o seu depoimento e, mais uma vez, profunda gratidão pela oportunidade de poder contribuir aqui. Uma boa noite. Obrigada, Silvana. Vocês perceberam que nós estamos aqui compartilhando o microfone, né? Então, muito obrigada pela abordagem muito importante, clara, né? Nós temos aqui alguns comentários. A nossa protagonista do vídeo, a Maria Conceição, ela diz que o câncer não afeta somente o paciente, mas todos à sua volta, né? E aí ela fala da importância dos amigos e família estarem preparados para dar esse apoio, né? E eu fiquei aqui pensando que muitas vezes a família, os amigos se sentem no direito de sofrer pelo que aquela pessoa está passando e não percebem que o sofrimento é maior do que quem está sofrendo, né? Então acho que é bastante interessante a gente parar, termos espaço como esse para pensarmos sobre essas coisas que são básicas, né? A professora Luciana Zucca, ela também menciona a importância de serviços terem essas discussões, né? De que os serviços possam incorporar as suas discussões, toda essa abordagem,
pois discutir, trabalhar juntamente com as mulheres seu plano de assistência é essencial para trabalhar a autonomia e a condição de cidadã, né? A professora Luciana Zucca ainda fala da importância da divulgação da rede de serviços de saúde, de termos acesso aos cuidados básicos e a profissionais sensíveis para orientar e informar. Né? Gostei muito quando você chama a atenção para essa prática cultural da rejeição do corpo, que nós, mulheres, temos impregnado, né, de rejeitar o nosso corpo. Tudo no nosso corpo é feio, é sujo, é mal cheiroso, né? E como a gente sofre de muitas maneiras por conta disso. Que bom que você aborda, acho que já passou da hora de a gente parar para pensar sobre isso, parar para conversar sobre essas questões, né? De novo, a professora Luciana Zucca, ela fala que você nos leva a pensar na importância das demais políticas sociais, né, inclusive de educação. Né? E eu, como pedagoga, não posso deixar de parar para fazer essa reflexão. O quanto a educação está afastada de processos de saúde, seja de processos preventivos, como de processos aí de cuidados já em situação de doença, né? Como nós nos afastamos, é como se a educação não tivesse nada a ver com isso, é como se a educação não, de fato, não pudesse contribuir, e nós sabemos que muito pelo contrário, né? A importância da educação, né? A Mariana Silveira Barcelos, que está nos acompanhando, ela diz que a Silvana trouxe elementos fundamentais para a discussão da saúde da mulher. E, de fato, isso é só o começo, Mariana. Convidamos para continuar acompanhando as outras webinars, né? E o propósito é esse, que a gente comece a mexer com essa questão que fica tão subjugada ao esquecimento. Nós, de fato, não falamos de nós mulheres e muito menos da saúde, né? A Valéria Gomes, lá de Portugal, ela menciona a importância do respeito do tempo do outro a partir da tua fala, né? O quanto a gente tem que parar para pensar que cada um, e a sua fala é muito importante nesse sentido, do tempo que essas mulheres precisam, muitas vezes do tempo que as pessoas da família também precisam para lidar com isso, e isso faz parte dessa rede social da qual nós também fazemos parte, né? A professora Tereza Kleba também diz que é fundamental a solidariedade entre nós mulheres. Verdade, professora, de fato nós precisamos exercitar mais a solidariedade, a empatia, enfim, né? Nós estamos muito individualistas por muitos momentos. E aí, de novo, a Maria Conceição volta dizendo que você menciona como é importante a abordagem desse processo, fazendo uma referência de como é importante a abordagem desse processo, porque a paciente ela passa por fases de negação também ao receber o diagnóstico, né? Então, dizendo isso, vamos ver se tem alguma pergunta. Não temos, temos os comentários. Eu acho que o que você traz e os comentários, eles já nos fazem ter muitos elementos para pensar sobre isso, né? E eu gosto sempre de lembrar da Naomi Vasconcelos, quando ela diz que determinadas temáticas, e ela fala disso a partir da sexualidade, e aqui nós estamos também falando de sexualidade enquanto dimensão humana, né? Essa mulher que adoece, ela não deixa de exercitar a sua sexualidade. Então a Naomi Vasconcelos, ela nos diz que as palavras, elas demandam algum tempo para a gente abstrair, pensar, dialogar com essas palavras, né? Então, algumas pessoas foram se colocando, trazendo observações para nos ajudar nas reflexões a partir da sua fala, a partir do depoimento da Maria. E eu não tenho dúvidas que vamos pensando, dialogando com essas palavras ainda até as próximas webinars, né? A Ana Sofia, estou aqui agora
olhando o último comentário, ela disse que gostou muito de se permitir conhecer o corpo, ir desconstruindo os tabus sobre os nossos genitais. Demais, ela diz, né? Então, de fato, são espaços que nós precisamos, e são espaços simples, que a gente pode, inclusive, dividir, compartilhar o microfone, né? Não é dividir, são espaços simples, mas que são necessários realmente, né? E essa acolhida da qual você fala, da importância dela, né? É claro que eu vou repetir o que eu já mencionei, quando a gente descobre alguém próximo, doente, sofremos, mas temos que pensar nesse processo da acolhida, da importância de acolhermos essa pessoa, por mais que estejamos sofrendo, né? Então, a importância. Enfim, agradecer as pessoas que estiveram conosco até agora, nessa primeira webinar, né? Agradecer imensamente a Silvana, por nos proporcionar esse espaço aqui de aprendizados, de reflexões, de palavras necessárias para esse processo de lidar com a doença de forma humanizada, né? Sem que a pessoa perca a cidadania, a sua autonomia, né? De pensar. Muito obrigada, Silvana, agradecemos muito, em nome das instituições que estão promovendo, né? Então o DESC por meio do Lab do Sex, a UFSC por meio do NUSERJ, o SMAI por meio do Observatório da Sexualidade, e aí as instituições parceiras, a MUC, a Associação Brasileira de Pessoas Portadoras de Câncer, o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Ficamos muito gratas pela sua contribuição, pela sua disponibilidade. Muito obrigada, Silvana. E aproveitamos para anunciar as próximas webinars. Nós teremos já na próxima semana, a webinar Direitos, no dia 22, como debatedora a Ana Paula Guedes Verling. No dia 5 de novembro, nós teremos a webinar Sexualidade, sempre tendo como foco o câncer, né? Já que nós estamos discutindo uma temática direta, que é o câncer em foco. Então, a sexualidade, nós teremos no dia 5 de novembro como debatedoras a Liana Cristina Dallavecchia Pereira, a professora Marisalva Fernandes Fávero e Joana Carreiros. A professora Marisalva e a Joana Carreiros são de Portugal, e a Liana é nossa colega aqui, brasileira. No dia 12 de novembro, a temática é maternidade, a debatedora será Mariana Silveira Barcelos, e, por fim, mas não finalizando, fazendo uma pausa para essa etapa, diversidade e interseccionalidade, no dia 19 de novembro, como debatedora, a Ali Mujuca Rodrigues. Muito obrigada, uma boa noite, e até a próxima semana.